Eu sou Maria, nascida e criada na Serra do Catimbau, em Pernambuco. Cresci ouvindo as histórias de minha mãe sobre o mato e suas lendas, aquelas que nos avisam para não andar sozinhos à noite, para não nos afastarmos do caminho. Mas naquela tarde de 1974, o que me guiava era a necessidade de visitar minha irmã na vila. Ela morava a uma boa distância e eu já estava acostumada com o trajeto, embora sempre me sentisse mais inquieta conforme me afastava da pequena cidade onde vivia. Era uma tarde calma, o sol se pondo devagar, tingindo o céu com um tom alaranjado quando comecei a caminhada. A estrada que eu tomava era quase deserta, cercada por uma vegetação espessa e alta. Só o som do vento nas folhas e o som dos meus passos quebravam o silêncio profundo daquele lugar isolado. As sombras das árvores começaram a se esticar conforme o dia ia cedendo à noite, e eu, sozinha ali, senti o peso da solidão. O caminho parecia mais largo do que eu me lembrava, e a sensação de que algo estava fora do lugar começou a me incomodar. A Serra do Catimbau tem suas histórias e sua fama. Dizem que o mato nunca esquece os que por ali passam, que o eco das antigas almas ainda pode ser ouvido nas pedras e nas montanhas. Eu nunca dei muita atenção a essas falas, afinal cresci ouvindo-as como um simples aviso para quem ousasse se afastar da segurança de casa. No entanto, à medida que avançava, comecei a sentir uma apreensão crescente, como se algo estivesse me observando. Não olhei para trás, mas sabia que estava sendo acompanhada por algo que não se mostrava. O clima estava se tornando mais carregado e a brisa que antes era suave agora trazia um ar denso, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. O caminho parecia mais estreito e por um instante eu me vi pensando nas histórias que ouvira quando criança, aquelas que me avisavam para não caminhar sozinha nas horas finais do dia. Mas o que poderia ser tão perigoso assim? Eu não acreditava em tudo aquilo, não até aquele momento. O tempo passava e a vila ainda estava longe, mas não podia deixar de sentir que algo estranho me aguardava naqueles próximos passos. A estrada seguia tortuosa, serpenteando pelas encostas da Serra do Catimbau. A tarde já dava seus últimos suspiros e a escuridão começava a tomar conta do céu. Foi nesse momento, enquanto eu avançava com passos cautelosos, que vi algo que me fez parar no meio do caminho. Um clarão estranho surgiu à minha frente, vindo de trás de uma grande pedra que se erguia à beira da estrada. A luz era intensa, mas não se refletia em nenhum lugar ao redor. Parecia vir de um ponto invisível, uma fonte que eu não conseguia localizar. O brilho parecia pulsar, como se tivesse vida própria, e a cada centelha, o medo se espalhava pelo meu corpo. Senti um arrepio profundo na espinha, uma sensação que não conseguia afastar. Meu corpo queria seguir em frente, mas algo, uma força invisível, me fez hesitar. Era como se o próprio ar tivesse mudado, o silêncio se tornando mais denso, mais pesado. O clarão continuava ali, imutável, como se me aguardasse. Meu coração disparou e uma sensação estranha, quase sobrenatural, começou a tomar conta de mim. Eu sabia que não deveria me aproximar, mas o instinto, aquela curiosidade que sempre os guia, fez com que eu desse mais alguns passos. A luz parecia me chamar, mas ao mesmo tempo eu sabia que havia algo errado. Quando me aproximei mais, vi uma figura emergindo da luz. Ela se revelou com uma suavidade assustadora, como se estivesse saindo de um véu de névoa. Uma mulher,
vestida com um manto dourado, cuja cor reluzia com a intensidade do clarão que a envolvia. Mas o que mais me marcou, o que mais me gelou por dentro, foram seus olhos. Eram olhos brilhantes, como brasas incandescentes, que me observavam com uma intensidade que parecia atravessar minha alma. Eu parei, imóvel, incapaz de recuar ou avançar. Algo na presença dela me prendeu. Não podia mais me mover, mas ao mesmo tempo não conseguia desviar o olhar. Era como se aquela mulher fosse feita da própria luz que emanava, e eu, em algum lugar profundo dentro de mim, sabia que não estava mais sozinho. Fiquei ali, congelada, sentindo o peso do olhar da mulher. Seus olhos, ardendo como brasas, pareciam me consumir por dentro, como se cada centelha fosse um pedaço de mim mesma que se apagava. O silêncio ao redor era absoluto, e a luz que emanava dela era a única coisa que restava no mundo. Eu sabia que algo estava errado, mas algo em mim me impelia a ficar. Não conseguia mais desviar o olhar, como se uma força invisível me segurasse no lugar. Foi quando, com uma suavidade arrepiante, ela falou. Sua voz não vinha de sua boca, mas parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando no ar, se espalhando como um sussurro que me atravessava. O som era doce, mas ao mesmo tempo pesado, carregado de uma energia que me fazia sentir como se estivesse sendo puxada para dentro dela. Maria, disse ela, e o meu nome soou como um estalo na escuridão, algo que não deveria ter vindo de seus lábios. Como sabia o meu nome? Eu a olhava sem entender, sem conseguir sequer respirar. A mulher continuou, seus olhos brilhando mais intensamente, como se o próprio fogo estivesse dentro dela. Maria das Dores, disse ela, com uma calma que parecia desprovida de pressa, mas que ao mesmo tempo me tomava. Cada palavra tinha um peso, como se eu estivesse ouvindo uma verdade que não queria saber. O nome dela ecoava nos meus pensamentos, uma melodia estranha que se fixava na minha mente. Eu queria correr, mas algo em seu tom, algo naquela presença, me impedia de fazer qualquer movimento. Eu me via sendo puxada para ela, como se fosse incapaz de resistir. A sensação de desespero crescia dentro de mim, mas também havia algo em mim que não queria fugir, que não queria deixar aquele momento escapar. O nome que ela me chamava soava como uma ordem, como se tivesse o poder de moldar meu corpo e minha mente à sua vontade. Cada sílaba se cravava dentro de mim, gelando minha espinha, e uma sensação de ser observada a todo momento tomava conta do meu ser. Eu sentia como se os olhos daquela mulher, brilhando como brasas, estivessem dentro da minha cabeça, me vasculhando por dentro. A cada respiração, a atmosfera ao redor se tornava mais densa, mais sufocante, e o ar parecia apertar em meus pulmões. Tentei ignorar o que via. Tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de um delírio. Mas a mulher começou a andar na minha direção, e a cada passo seu, o chão sob meus pés parecia se torcer. O calor que ela emanava me envolvia, queimando minhas costas, como se sua presença fosse uma chama viva, consumindo lentamente tudo ao seu redor. Eu sabia que não poderia continuar ali. Sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas meu corpo não respondia. Cada movimento seu parecia preencher o espaço ao meu redor, e eu me vi incapaz de me afastar, como se a própria terra estivesse me aprisionando. O pânico começou a tomar conta de mim. Tentei, com todas as minhas forças, me afastar, mas meus pés estavam pesados,
como se estivessem cravados no solo. Não havia mais fuga. A mulher, agora mais nítida do que nunca, avançava sobre mim e eu sentia uma estranha mistura de terror e atração. Era como se ela estivesse me chamando para um lugar onde o tempo e o espaço não mais existiam. A realidade parecia se distorcer ao meu redor e a sensação de estar atravessando uma fronteira entre dois mundos se instalou. O medo não era apenas físico, não era só o calor que queimava minhas costas, mas uma sensação muito mais profunda, como se eu estivesse sendo arrastada para algo muito maior, algo que não conseguiria compreender. Eu sabia que nada seria como antes. O medo me dominou de tal forma que não pude mais pensar, apenas agir. O calor que queimava minhas costas me empurrou para a frente e, sem mais hesitar, comecei a correr pela estrada. Meu corpo estava pesado, minhas pernas pareciam de chumbo, mas eu não podia parar. A ideia de que aquela presença me observava, que os olhos da mulher me seguiam de perto, me fazia acelerar ainda mais, como se minha vida dependesse de cada passo. O ar parecia mais quente e o peso da minha própria respiração me deixava mais tonta a cada segundo. Eu não me atrevia a olhar para trás. Sabia que, se o fizesse, veria o brilho daqueles olhos ardentes me encarando, me observando, me puxando para mais perto de algo terrível. A estrada parecia se esticar diante de mim, sem fim, como se o tempo e o espaço tivessem se distorcido, como se eu estivesse correndo em círculos, sem conseguir sair do lugar. O calor nas minhas costas aumentava a cada passo, como se uma chama invisível estivesse me consumindo, me puxando de volta para aquela mulher. A dor se espalhava pelo meu corpo e uma febre ardente começava a se instalar em minha pele. O cansaço tomou conta de mim, mas eu não podia parar. A vila estava longe, tão longe. Minhas forças se esgotavam, mas minha mente só pensava em uma coisa: fugir. Eu não sabia se ainda estava na estrada, se havia me perdido, ou se o mundo ao meu redor tinha se transformado em um pesadelo sem fim. Eu sentia a presença da mulher, mesmo sem vê-la, como se ela estivesse lá, me vigiando, esperando o momento certo para me alcançar. A cada passo, meu corpo queimava de dor, mas o pânico me fazia seguir em frente. Não olhei para trás, não poderia. O medo de encontrar algo mais aterrador que aquilo me impedia. Eu só queria alcançar a vila, me esconder e nunca mais voltar àquela estrada. Quando finalmente cheguei à vila, a sensação de alívio foi como um bálsamo. Mas algo não estava certo. O calor em meu corpo não passava, e a febre parecia ter me consumido por inteiro. Eu mal conseguia manter os olhos abertos, e o som daquelas vozes ao redor se tornava cada vez mais distante. Meus pés tremeram, e antes que eu pudesse alcançar a casa de minha irmã, tudo ao meu redor escureceu. Eu desmaiei ali mesmo, no meio da rua. Fui acordada por mãos carinhosas, mas fortes, que me ergueram e me levaram para dentro. Minha irmã, preocupada, me deitou na cama e cobriu-me com uma manta. Mas o calor que irradiava de meu corpo não parecia diminuir. O que acontecera comigo? O que eu havia visto? Eu não conseguia parar de pensar na mulher, na sua presença, nos olhos que ainda queimavam em minha mente. Os moradores que haviam se aglomerado ao redor da casa começaram a falar em voz baixa, como se temessem que suas palavras tomassem forma no ar. Alguns sussurravam entre si, e logo ouvi o nome que me arrepiou: Maria das Dores, a Mãe de Ouro, uma entidade temida por todos que moram nas redondezas da Serra do Catimbau.
Ela aparece para aqueles que andam sozinhos na serra, diziam, para os perdidos, para os que não têm fé. Falaram que ela se apresenta como uma mulher dourada, seus olhos ardendo como brasas, e aqueles que têm o azar de encontrá-la são amaldiçoados com febres e dores terríveis. Diziam também que sua aparição é como uma maldição, algo que se espalha lentamente, que consome os que a veem, deixando-os à beira da morte. Aqueles relatos me fizeram questionar o que eu realmente havia visto. Será que aquela mulher era a Mãe de Ouro? Minha mente se enchia de dúvidas, mas uma coisa eu sabia com certeza: algo sobrenatural estava acontecendo, e eu, de alguma forma, havia sido marcada por ela. A febre me consumia de tal maneira que a realidade se misturava com delírios. O corpo ardia e as visões de Maria das Dores se tornaram cada vez mais claras. Ela apareceu mais uma vez, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Aproximou-se e sua voz ressoou em minha mente, fria e implacável. Você não respeitou as antigas tradições, Maria. Agora pagará o preço por sua ignorância. Aquelas palavras me cortaram como lâminas. A verdade se fez presente. Maria das Dores não era um ser qualquer. Ela caçava os que desrespeitavam os caminhos da serra, os que se aventuravam sem fé. A punição não era apenas física, mas espiritual. Ao encontrar a mulher, eu havia sido marcada para sempre. Você carrega a marca da transgressão. Não há mais volta, ela disse, e suas palavras queimaram minha alma. A sensação de ser observada, de estar sendo vigiada, se intensificou. A mulher desapareceu, mas eu sabia que seu olhar nunca me deixaria. O preço estava pago, e o futuro, agora incerto, era apenas uma extensão de um destino que eu já não podia mais evitar. Era uma tarde quente de setembro de 1992. Estava em uma pequena cidade do interior da Bahia, perto da Chapada Diamantina. Eu e alguns amigos nos encontrávamos na velha casa de barro de Zé do Carmo, um sujeito que não se importava muito com o que os outros pensavam dele, mas que sempre tinha algo para contar. Ele começou a falar de um garimpo abandonado, perdido nas serras da Chapada. Era um lugar esquecido, mas muitos diziam que ali, em algum canto obscuro, havia ouro escondido, esperando por alguém corajoso o suficiente para encontrá-lo. O garimpo de que ele falava era cercado de mistérios. Gente do local jurava ter visto luzes estranhas e ouvido sons que vinham da caverna onde o ouro supostamente estava guardado. Mas não se falava muito sobre isso. Ninguém ia até lá. Ao ouvir essas histórias, uma parte de mim desconfiava, como sempre. Eu sou do tipo que não se impressiona fácil com lendas. Mas meus amigos, todos animados com a ideia de uma aventura, não hesitaram em aceitar o desafio. Decidimos partir na manhã seguinte, dispostos a explorar a região e, quem sabe, encontrar algo que valesse a pena. A promessa de riquezas não me empolgava tanto quanto a oportunidade de ver de perto o que poderia haver naquele lugar esquecido. À medida que a noite caía e os preparativos eram feitos, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Algo me dizia que a jornada não seria simples, mas o que quer que estivesse à frente, eu não estava disposto a voltar atrás. Na manhã seguinte partimos. A estrada era longa e o vento quente da chapada parecia querer nos empurrar para trás a cada passo. A paisagem árida e o silêncio do mato deixavam uma sensação de desconforto crescente. Nunca imaginaria
que o que começávamos a fazer, por pura curiosidade, nos levaria a algo que jamais conseguiríamos entender. A caminhada pela Chapada Diamantina foi mais difícil do que imaginávamos. O sol, forte e implacável, batia sobre nossas cabeças e o ar se tornava mais seco a cada passo. Avançávamos por trilhas tortuosas, onde a vegetação densa parecia querer nos engolir, com suas plantas espinhosas e árvores retorcidas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de nossos passos pesados e pelos suspiros cansados que soltávamos de vez em quando. Ao nosso redor, as montanhas da Chapada se erguiam, majestosas, mas ameaçadoras. O calor fazia com que o horizonte se confundisse com o céu, criando uma ilusão de distâncias maiores. Conversávamos sobre o garimpo, é claro. Alguns dos meus amigos estavam tão entusiasmados quanto um caçador atrás de uma presa rara. Mas, no fundo, o ceticismo ainda dominava meus pensamentos. Eu não acreditava que iríamos encontrar algo ali, não da maneira como todos imaginavam. Enquanto a jornada seguia, o ambiente se tornava cada vez mais árido e inóspito. O terreno, agora pedregoso, parecia nos desafiar, e eu sentia que o garimpo estava se afastando mais e mais, tornando-se algo distante, uma ideia cada vez mais difícil de alcançar. Ao anoitecer, paramos para acampar. A fogueira crepitava fraca, como se fosse algo que se recusava a lutar contra o vento forte que assobiava ao nosso redor. O silêncio da natureza naquela noite era denso e inquietante. Cada estalo na mata parecia amplificado. Falávamos pouco, e quando falávamos, era sobre histórias que circulavam entre os mais velhos, sobre desaparecimentos de pessoas que se aventuraram por aquelas bandas. Mas ninguém acreditava, não ainda. A tensão, porém, estava no ar. Algo nos observava, como se estivesse à espera do momento certo para se revelar. Após dias de caminhada sob o sol escaldante e a vegetação espessa, finalmente avistamos a entrada da caverna. Ela se destacava no meio da paisagem árida, como um portal para algo esquecido. A rocha que marcava o ponto de entrada parecia ter sido esculpida pela mão do tempo, com formas que não faziam sentido. Uma sensação estranha tomava o ar, como se algo ali estivesse esperando por nós, mas também nos observando com cautela. O grupo parou diante da entrada, e antes de entrar, trocamos olhares rápidos. Havia algo naquele lugar que não podia ser explicado. Resolvi então seguir adiante. Ao entrar na caverna, a escuridão engoliu nossos passos, mas logo percebi os vestígios de um garimpo antigo. Ferramentas enferrujadas e pedaços de madeira quebrada estavam espalhados pelo chão. O que antes parecia um local de trabalho, agora parecia uma relíquia esquecida pela passagem do tempo. À medida que nos aventurávamos mais fundo na caverna, o silêncio foi rompido por um som distante, quase inaudível, mas inconfundível. Um zumbido vibrava nas paredes, como se algo estivesse em movimento, escondido nas profundezas. O som não era natural. Parecia vir de algum lugar que não podia ser explicado. A atmosfera se tornava cada vez mais opressiva, e a sensação de perigo iminente começava a se espalhar pelo grupo. Cada um de nós sentia que algo mais estava ali, algo que ninguém conseguia ver, mas que certamente podia nos alcançar. O zumbido, antes fraco, agora ecoava mais alto, reverberando nas paredes da caverna. A cada passo que dávamos em direção ao interior, o som parecia se intensificar, como se algo grande e desconhecido estivesse se aproximando. Era como o som de um metal vibrando, uma frequência baixa,
quase insuportável. A princípio tentamos ignorá-lo, acreditando que poderia ser apenas o vento ou algum animal distante. Mas à medida que avançávamos, a sensação de que havia algo vivo ali, algo que nos observava, se tornava impossível de ignorar. A caverna parecia nunca acabar. O zumbido nos envolvia, parecia estar em todo lugar, mas ninguém conseguia determinar sua origem. Às vezes ele vinha de um lado, outras vezes parecia vir de baixo ou de algum ponto acima de nós. Eu olhava para os meus amigos. Seus rostos tensos refletiam a crescente inquietação. Estávamos em território desconhecido e cada movimento parecia ecoar com o som daquela vibração que se infiltrava em nossos ossos. Foi então que, à distância, uma luz dourada surgiu. Brilhava com uma intensidade que contrastava com a escuridão ao nosso redor. Era uma luz peculiar, rastejante, como uma chama de fogo, que se movia pelo chão, deslizava, como se tivesse vida própria. O pânico tomou conta de todos. Alguns queriam voltar, correr para fora da caverna, mas algo me impelia a continuar. A curiosidade, o desejo de entender o que realmente estava acontecendo, me dominava. Meus amigos hesitaram. O medo estava claro em seus olhos, mas eu decidi seguir em frente. A luz parecia nos chamar, e eu não podia simplesmente ignorá-la. Nesse momento, a tensão no grupo aumentou. As palavras se tornaram raras, e o silêncio só era quebrado pelo som do zumbido e da nossa respiração apressada. O que quer que estivesse nos esperando à frente, eu sentia que não tinha volta. A luz dourada se movia pelo chão da caverna como uma serpente em chamas. Deslizava com uma fluidez assustadora, iluminando as rochas e o solo com uma intensidade que fazia a escuridão parecer ainda mais impenetrável. Era como se aquela luz tivesse vida própria, uma presença que não deveria estar ali. Cada ondulação que ela fazia no chão fazia meu coração disparar, e uma sensação de terror absoluto me envolveu. Eu sabia que, à medida que ela se aproximava, algo terrível estava prestes a acontecer. O grupo parou, hipnotizado pela luz. Ninguém falava. O zumbido, que antes parecia distante, agora estava insuportável, como uma pressão no peito. Tentávamos entender o que aquilo era, mas nossas mentes estavam sobrecarregadas com o que víamos. Era impossível racionalizar, impossível dar um nome ao fenômeno. A luz dourada rastejava com velocidade, mais rápida do que qualquer ser humano poderia se mover, e se aproximava com uma força imponente. No momento em que a luz parecia a poucos metros de distância, o pânico se espalhou entre nós. Alguns começaram a correr em direção à saída, desesperados, enquanto outros ficaram paralisados, os olhos fixos naquilo que não podiam compreender. O som dos nossos passos apressados ecoava pela caverna, mas o zumbido e o brilho da luz abafavam tudo. Foi quando o último dos nossos amigos desapareceu. Não havia gritos, não havia barulho. Ele simplesmente sumiu, como se fosse engolido pela terra. No lugar onde ele estava, apenas sua mochila, chamuscada, restava. O pânico tomou conta de todos nós. A tensão era insuportável e o ar parecia mais pesado. Alguns já pensavam em voltar, mas as pernas não se moviam. Eu, por um momento, questionei se a busca pelo garimpo valia mesmo o risco de tudo aquilo. Mas o que se escondia naquele lugar não parecia ser ouro. Algo muito mais profundo estava em jogo. O silêncio na caverna parecia agora mais opressor do que nunca. O grupo, ainda atordoado e em choque, se arrastava de volta à entrada, sem saber o que fazer ou para onde ir.
A mochila de nosso amigo, o último a desaparecer, estava ali, jogada no chão, chamuscada e sem nenhum sinal dele. Não havia vestígios, nenhum vestígio de luta ou resistência. Era como se ele tivesse sido consumido pela caverna, engolido por uma força invisível. E por mais que tentássemos racionalizar, aquilo não fazia sentido. O zumbido e a luz dourada haviam desaparecido, mas o medo permaneceu. O que quer que tivéssemos presenciado, não podia ser explicado. Cada passo que dávamos em direção à entrada parecia mais pesado, como se a própria terra nos retivesse ali. Eu olhava para os rostos dos meus amigos e não vi coragem, apenas o vazio do pânico. Ninguém mais ousava falar sobre o garimpo ou sobre o que viemos procurar. Enquanto caminhávamos, comecei a notar marcas estranhas nas rochas ao redor. Não eram como as marcas naturais, eram mais precisas, como se algo tivesse sido desenhado ali de forma deliberada. Fiquei paralisado por um instante, sentindo uma impressão de que algo estava nos observando. Mas, quando olhei de novo, não havia nada. O medo, agora mais palpável, crescia com cada segundo que passava. Decidimos abandonar a caverna, mas uma sensação estranha ficou comigo. Algo não estava certo ali. Algo ainda estava escondido nas profundezas, algo que nunca deveria ser encontrado. O garimpo parecia ser apenas uma distração para algo muito mais sombrio. Nosso retorno à entrada da caverna foi silencioso. O ar parecia mais denso, e cada um de nós carregava o peso do desaparecimento de nosso amigo. A mochila, que encontrara seu dono desaparecido, estava ali, jogada perto da entrada, chamuscada, como se tivesse sido consumida por um fogo invisível. Mas não havia mais nada, nenhum vestígio dele, nenhum sinal, como se ele nunca tivesse existido. O zumbido e a luz dourada haviam desaparecido com ele, deixando atrás de si um silêncio profundo e angustiante, mais sufocante do que qualquer som que já tínhamos ouvido. O medo se espalhou entre nós. O que tinha acontecido ali? O que realmente vimos? Ninguém sabia responder. A caverna parecia mais vazia do que nunca, e uma sensação de que algo nos observava, algo que não podia ser visto, permeava o ar. Olhava para as rochas ao nosso redor, tentando encontrar alguma explicação, mas tudo parecia normal. Então, algo me chamou a atenção. Marcas estranhas nas pedras, como se algo ou alguém tivesse arrastado algo muito pesado por ali. Elas seguiam até um ponto escuro e inacessível, mas desapareciam sem deixar pistas. Eu sentia, cada vez mais, que aquilo tudo tinha um propósito que escapava à nossa compreensão. Finalmente, tomamos a decisão de deixar o local, mas, à medida que nos afastávamos, não pude deixar de sentir que a caverna ainda nos observava. Algo mais estava ali, algo que jamais conseguiríamos entender. Eu tinha apenas 12 anos quando meu pai me levou para buscar lenha no mato. A tarde estava quente, o sol ainda alto no céu, queimando tudo ao seu redor. O sertão de Alagoas parecia um lugar esquecido, onde o vento não passava senão pelas brechas das árvores secas e a terra, rachada pelo calor, exalava um cheiro forte de poeira. A cada passo, o chão estalava, como se o próprio solo fosse tentar se quebrar ao nosso peso. Meu pai, homem de poucas palavras, seguia à frente carregando o facão, enquanto eu, com as mãos sujas de terra, tentava acompanhar. A estrada que tomávamos era conhecida por todos, mas por alguma razão, naquele dia ela parecia mais longa.
O som do vento, que antes era calmante, parecia agora carregar um peso estranho. Não havia animais à vista, nem o canto dos pássaros, apenas o farfalhar das folhas secas. Olhei para o meu pai, que não parecia preocupado, mas seus passos eram mais apressados que o normal. Ele não costumava se apressar por nada, mas hoje era diferente. Havia algo em sua postura que eu não sabia identificar. O tempo passava rápido e o sol começou a se esconder, como se tivesse pressa. A sombra das árvores cresceu mais rápido do que o esperado e antes que percebêssemos, a noite já começava a se estender sobre o sertão. Eu percebi a mudança no ar. A temperatura caía abruptamente, mas o desconforto estava em outra coisa. Não era apenas o frio, era o silêncio. O tipo de silêncio que fazia a pele arrepiar, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar algo. Eu olhei para o meu pai, tentando encontrar alguma explicação. Ele estava calado, como sempre, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Ele olhou para o horizonte, onde o sol já não se via mais, e disse apenas: "Vamos voltar." Sem mais palavras, seguimos o caminho de volta. Algo no ar parecia diferente, mas eu não sabia o que era. A sensação de que o sertão, até então familiar, estava guardando algo para nós, estava crescendo, e eu, sem saber, estava prestes a descobrir o quê. Enquanto voltávamos pelo mato, a escuridão do sertão parecia engolir tudo ao nosso redor. As sombras das árvores se alongavam, e o vento, antes quente, agora parecia mais frio, como se o mundo estivesse se preparando para algo. Foi quando olhei para o céu que vi a primeira coisa estranha daquela noite. Uma luz. No início, pensei que fosse uma estrela, mas ela estava baixa demais, quase tocando a terra. Ela não piscava, como as estrelas fazem. Era uma luz constante, brilhante, e seu movimento era estranho demais para ser natural. A luz começou a descer lentamente, como se tivesse vida própria. Não era como o brilho de um lampião ou o reflexo de alguma estrela distante. Era uma luz branca, intensa, quase ofuscante, que se movia com uma precisão que não se podia compreender. Ela parecia flutuar, sem uma explicação lógica, deslizando pelo céu como se tivesse sido projetada para um destino específico. A cada segundo que passava, ela descia mais, até parar sobre uma pedra grande, que sempre estivera ali, mas agora parecia estranha, como se estivesse aguardando algo. Eu não conseguia desviar o olhar, mesmo sentindo uma inquietação crescente. Meu pai, que estava à minha frente, de repente parou. Vi sua expressão endurecer e seu corpo ficou rígido, como se algo em seu interior tivesse sido acordado por aquela luz. Ele me olhou, seu olhar severo, e me disse em tom baixo: "Fica quieto, Toinho, não olha para isso." Mas ao contrário dele, eu não conseguia desviar os olhos. A luz parecia me chamar, me atraía como um ímã, e embora uma parte de mim quisesse correr, outra parte queria entender o que estava acontecendo ali. E o que quer que fosse, estava bem diante de mim, aguardando para se revelar. A luz que antes flutuava no céu agora se expandia, como se estivesse tomando forma. Ela não mais permanecia fixa sobre a pedra, mas se espalhava lentamente, tingindo a noite com um brilho que desafiava qualquer explicação. Meu coração disparou quando percebi que algo mais estava surgindo no centro daquela luminosidade. Primeiro, os cabelos, longos, dourados, brilhando como se fossem feitos de ouro derretido. Em seguida, um rosto feminino, pálido e etéreo, tão belo quanto aterrador.
Seus olhos profundos pareciam olhar diretamente para mim, e foi nesse instante que eu soube: algo estava errado. A mulher sorriu. Seu sorriso era estranho, como se estivesse compartilhando uma piada que só ela entendia. Uma piada que me gelou os ossos. E então ela riu. O som de sua risada não parecia humano, mas uma espécie de eco distante, profundo e cheio de algo que não se pode nomear. O som reverberou no sertão vazio, como se estivesse tocando as próprias paredes do universo. Eu fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. Algo dentro de mim me dizia para correr, mas uma força invisível parecia me manter no lugar. Meu pai, que até então observava em silêncio, deu um passo para trás. Seus olhos estavam arregalados, e eu podia ver o medo estampado em seu rosto como nunca antes. Ele olhou para mim, depois para a luz, e sem dizer uma palavra, largou a lenha que carregava e começou a correr. Aquele homem, sempre firme, agora corria como um homem desesperado, sem olhar para trás. Eu não pude fazer nada além de assistir. A mulher na luz continuava a me observar, e eu sabia que ela sabia o que se passava dentro de mim. Eu não conseguia mover um músculo, e o medo, agora real e palpável, se alastrava pelo meu corpo. Meu pai não parou para olhar. Não deu tempo sequer para questionar o que estava acontecendo. Ele me agarrou pelo braço com uma força que nunca imaginei, puxando-me na direção oposta àquela luz. As pernas, antes tão firmes, pareciam não me obedecer, mas ele não se importava. Largou a lenha, deixou tudo para trás, como se nada mais importasse além de sair dali o mais rápido possível. O medo estava estampado em seu rosto, algo que nunca vi antes. Meu pai, sempre tão calmo, agora estava apavorado, seus olhos fixos à frente sem jamais desviar. A cada passo que dávamos, o sertão parecia mais e mais distante. A terra, o vento, a escuridão, tudo parecia se comprimir ao nosso redor. Eu queria perguntar o que havia acontecido, mas a minha voz sumia, engolida pelo peso do silêncio. Meu pai, ofegante, não dizia uma palavra, mas de vez em quando ele murmurava baixinho para si mesmo: não era para estarmos aqui, não era para ver isso. Ele falava baixo, como se temesse que algo pudesse escutá-lo. Eu queria entender, mas tudo parecia confuso. Minha mente ainda tentava processar o que tinha visto, a mulher, a luz. Será que aquilo realmente aconteceu? Será que tudo não passou de uma ilusão, uma visão provocada pela escuridão da noite? Mas o comportamento de meu pai me dizia o contrário. Ele estava tenso, mais fechado do que nunca, como se o peso daquela experiência estivesse esmagando seu peito. Cada passo parecia levar-nos mais fundo no desespero. A viagem de volta para casa não parecia ter fim. O sertão, que antes era familiar, agora parecia uma prisão. Eu não sabia se o medo vinha de dentro de mim ou do mundo que nos cercava. Mas uma coisa era certa: algo estava nos perseguindo. E não era apenas a escuridão. Quando chegamos na vila, meu pai não disse uma palavra. Ele parecia ter perdido a própria voz. Eu também não sabia o que dizer. Os dois ficamos em silêncio, cada um preso nos próprios pensamentos, tentando afastar a imagem daquela mulher dourada que ainda parecia brilhar nos meus olhos. O que vimos naquela noite era mais do que apenas um fenômeno estranho. Algo dentro de mim dizia que aquilo não deveria ter sido visto por ninguém. Os dias que se seguiram foram marcados pelo sussurro de conversas entre os moradores. Em todas as rodas de fofoca,
Um nome apareceu repetidamente: a Mulher Dourada. Fui ouvir histórias de pessoas mais velhas, aquelas que sabiam de tudo o que acontecia no sertão. A história dizia que ela surgia nos momentos mais sombrios, quando a escuridão era tão profunda que a própria terra parecia engolir a luz. Aquela mulher com os cabelos dourados e o sorriso macabro era mais do que uma lenda. Ela tinha o poder de levar aqueles que olhavam para ela por tempo demais. Não era apenas uma visão, mas um convite. E muitos que se atreviam a olhar com mais atenção nunca mais eram vistos. Era assustador como as pessoas falavam sobre ela com uma tranquilidade que só quem tem certeza do que está dizendo pode ter. A Mulher Dourada não era uma história distante, mas uma sombra que pairava sobre todos. A cada rumor, a sensação de que algo já estava nos esperando, algo que não deveria ser enfrentado, crescia. Eu sabia que meu pai havia visto o mesmo que eu, mas ele não falava. Ele temia o que sabia, e eu também. A sensação de estar sendo observado não demorou a me encontrar. No início, pensei que fosse apenas o medo do que havíamos visto, uma paranoia alimentada pelo terror que crescia em mim. Mas não era isso. Algo estava ali, no canto de minha visão, uma presença que eu não conseguia afastar. À noite, os sons da casa ficavam mais intensos, como se cada estalo da madeira fosse uma resposta silenciosa à minha ansiedade. E o pior, quando a escuridão tomava o ambiente, eu sentia uma sombra, como se ela se esgueirasse por entre as paredes, me observando, me esperando. Os desaparecimentos começaram logo depois. Primeiro, foi o velho João da loja de secos e molhados. Ele desapareceu numa madrugada, sem deixar vestígios. No dia seguinte, ninguém parecia se importar muito. As pessoas falavam como se fosse algo normal no sertão, algo que acontecia vez ou outra, mas eu sabia que não era normal. Ninguém nunca mais viu o velho João. Nem seu corpo, nem suas roupas, nem qualquer outro sinal dele. Depois, foi a Dona Alzira, e a lista começou a crescer. Pessoas da vila, simples como a terra que pisamos, que simplesmente sumiam sem explicação. O mais estranho, no entanto, era o que acontecia com meu pai. Ele estava se fechando cada vez mais. Seu rosto parecia murchar, como se o vigor da vida estivesse sendo sugado de dentro dele. Cada dia que passava, ele parecia mais frágil, mais envelhecido, como se algo estivesse consumindo suas forças. À noite, ele se agitava em pesadelos. Eu ouvia seus murmúrios, palavras desconexas que nunca compreendia, mas que me faziam ter medo de adentrar no quarto onde ele dormia. Eu também não estava imune. Meus próprios pesadelos começaram a se intensificar, sempre com ela, a Mulher Dourada. Ela me observava, e eu sabia que em algum lugar algo estava prestes a acontecer comigo também. A ameaça da mulher estava mais perto do que nunca, e eu podia senti-la, rastejando pelas sombras, esperando o momento certo para me levar. O que me levou de volta ao sertão não foi apenas o medo, mas uma necessidade, uma urgência de entender o que estava acontecendo. Não podia mais viver com aquele peso, com a incerteza de estar sendo consumido por algo que não compreendia. A cada dia, o semblante de meu pai se tornava mais sombrio, mais pálido. Ele havia sido marcado por aquilo que vimos, e agora era minha vez de encarar. Se o sertão tinha algum segredo, eu precisava descobri-lo antes que ele me tomasse também. Voltei ao local onde tudo começou, onde a mulher apareceu,
naquelas pedras imponentes que pareciam carregar o peso de séculos. A luz não demorou a surgir, agora mais intensa, mais brilhante. Eu sabia o que estava por vir. A luz pairava novamente sobre a pedra, como uma presença imensa e inescapável. Desta vez não hesitei. Olhei diretamente para a figura. Ela estava ali como antes, com os cabelos dourados que brilhavam de maneira sobrenatural, iluminando toda a escuridão ao seu redor. Seus olhos me fixaram e o sorriso voltou. A risada, que antes era desconcertante, agora parecia anunciar algo maior, algo inevitável. Mas eu não desviei o olhar, não fugi. Eu desafiei o mito, desafiei a crença de que aqueles que olham demais são tomados por ela. O que aconteceu a seguir é algo que nunca poderei descrever com clareza. Um vazio tomou conta de mim, e por um momento eu senti que a luz e a escuridão se fundiam, como se eu estivesse sendo levado a um lugar que nem o sertão nem o mundo dos vivos poderiam entender. E então, a mulher desapareceu. Eu fiquei ali, sozinho, mas havia algo em mim que havia mudado. O sertão parecia diferente agora, como se eu tivesse visto sua verdadeira face. Não sei se fui salvo ou se, de algum modo, me tornei parte daquilo que ele guarda. O mistério permaneceu como sempre invisível, mas agora eu sabia. O sertão e suas lendas são mais antigos do que qualquer ser humano pode compreender. E de algum modo eu também me tornara parte disso.